Olá para todos, muito boa noite, sejam bem-vindos ao primeiro vídeo nesse formato, onde eu vou ler histórias, dar a minha opinião, né? Bom, essa história é uma história meio que assim, vai dividir opiniões, eu acho, mas eu acho que será interessante nós lermos essa história, debatermos e ver no que dá. É do subreddit Eu Sou Babaca, né? E eu vou aqui ler para vocês e vamos debatendo. Vocês vão comentar ali o que acham e vamos ver no que dá. E vamos ver o desfecho desta história. Eu ainda não li a história, só para deixar bem claro, vamos ler aqui juntos. Sou babaca por ter sido firme com minha namorada no momento errado? Vamos ver, ainda estamos no início. Isso ocorreu já fazem 2 semanas, mas ainda me pego pensando nessa noite e nas consequências dela para o meu relacionamento com minha namorada. Ambos temos 25 anos, estamos juntos fazem alguns meses, porém tivemos um início de relacionamento muito difícil por falta de comunicação da parte dela em vários momentos importantes. Ela não faz de propósito, mas não tem sido tão transparente quanto poderia ser acerca do emocional dela e nem sempre consigo lidar com isso. Bem, nós aqui tivemos um início, né? Meio forte assim. Vamos continuar. No momento, as coisas estão bem e essa questão da comunicação já vem sendo trabalhada de ambos os lados. Mas ainda é válido eu processar o que aconteceu para saber lidar melhor com situações futuras. Antes, o contexto, ok? Vamos ver aqui o contexto que ele deixou aqui. Em mais de uma ocasião, minha namorada fez planos comigo de sair com amigos ou a família dela e cancelou comigo sem me contar. Ou seja, ela foi e eu não. Vixe, acho que aqui é onde está o primeiro problema do relacionamento, né? A comunicação é muito importante mesmo. Vamos continuar. Isso ocorreu o suficiente para eu observar o padrão e comunicar para ela que isso fazia eu me sentir mal e que isso criava uma sensação de falta de compromisso com o relacionamento. É até falta de respeito, mas não achei que era necessário dizer isso naquele momento. Ela disse que entendeu meus sentimentos. Depois dessa conversa, ainda tínhamos o plano de irmos em um jantar de comemoração do casamento da amiga dela, mas eu já havia percebido que a mesma história ia se repetir. Minha namorada ficou responsável por apresentar a essa amiga antes do casamento e me informar dos detalhes, o dia, a hora, o custo de jantar e o que eu ia vestir para poder me organizar. Mesmo sem o retorno dela, fiz meus preparativos e aguardei ela falar alguma coisa, mas novamente nada aconteceu. Ela até saiu com a amiga, mas não me convidou. Provavelmente devem ter decidido naquela tarde que seria melhor eu não ir, porque na semana seguinte o jantar foi marcado e eu só fiquei sabendo um dia antes, quando minha namorada me contou casualmente que iria com a mãe dela e que estava pensando no que vestir. Gente, que babado. Desmarcaram assim do nada sem nem te comunicar no relacionamento. Eu acho que ela nem está afim desse relacionamento. E se está afim, ela tinha que se esforçar mais para demonstrar que se importa com seu parceiro. Naquele momento senti uma decepção grande, porque, mesmo expressando meus sentimentos, ela não agiu e fez algo sabendo que me faria muito mal. Eu sou adulto, sei lidar com o não, mas não consigo lidar com as omissões. Fiquei tentando entender o que tinha acontecido para eu ter sido excluído novamente. Se eu fiz algo de errado, se minha namorada preferiu ir sem mim ou simplesmente fui desconvidado pela amiga. Ainda assim, preferi falar sobre isso tudo depois de jantar, porque realmente não queria estragar a experiência para ela, por mais que ela tivesse sido muito injusta comigo. Pior ainda é que a comemoração do nosso segundo mês seria no dia após o jantar. Então tentei deixar o clima leve e tentar seguir, mas não consegui. Sobre essa comemoração, já vínhamos planejado à noite, com muita antecedência, e estava tudo certo. Mas ela me diz antes de ir ao jantar que achou uma má ideia os planos e que estava confusa sobre tudo.
falou desse jeito e como eu estava trabalhando, não consegui conversar para entender o motivo. Mas, para mim, aquilo foi a gota d'água. Eu já estava magoado. A coisa que mais vai manter um relacionamento vai ser a relação de a sua convivência, a sua amizade. Esse ato de comunicar alguma coisa ao parceiro é que vai os manter mais unidos do que qualquer outra coisa, ok? Vamos continuar. Quando cheguei em casa, falei que precisava de um posicionamento dela acerca da comemoração do dia seguinte e que era necessário ela explicar qual o motivo da confusão dela. Falei que dependo da resposta dela e nem sairia de casa e que estava chateado que tendo tanto tempo para mudar os planos e ela decidiu fazer isso um dia antes. A parte que penso que posso ter sido babaca é que mandei essas mensagens enquanto ela estava se divertindo no jantar e ela não gostou nem um pouco disso. Disse que chorou ao ler e que estragou a noite dela, enfatizando que foi desnecessário eu dizer, dependendo da resposta, eu nem saio de casa. Disse ainda que teve um dia difícil e que estava animada para esse jantar. Apenas nesse momento, ela explicou que se sentia confusa sobre qual a melhor maneira de comemorarmos. E não confusa sobre o relacionamento, mas como tinha dado a entender. Admito que não pensei no momento que mandei as mensagens e a machuquei por isso. Mas por outro lado, eu tinha sido colocado numa posição desconfortável mais de uma vez. Meus sentimentos e limites não foram respeitados e eu pensei, ela que colocou a gente nessa situação. Não teve consideração por mim e agora ela espera que eu lide com a situação perfeitamente. Isso não é justo. Resultado, discutimos e tivemos uma resposta bem desconfortável, porém necessária. Pude escutá-la sobre as chateações dela e falar sobre as minhas. Falei que ao invés de ela buscar se justificar ao cometer um erro, eu gostaria que ela se colocasse na minha posição para entender como eu me sinto. Também disse que excluído dessas programações é algo que para mim é muito mais profundo que deixar de aproveitar um momento muito legal. Ela falou que realmente sentia muito e que isso não aconteceria novamente. Então, eu me desculpei pela forma como lidei com a situação e seguimos com a programação diferente que ela propôs, porque no final das contas realmente era uma boa ideia. Eu não me arrependo de ter sido assertivo e comunicar claramente minhas chateações, mas reconheço que não escolhi o melhor momento para fazer isso. Fui babaca? Dizer que fui babaca para mim eu acho que é muito forte, né? Para mim, ambas as partes não souberam comunicar, que é uma coisa muito essencial no relacionamento. Eu acho que ambas as partes cometeram esse erro. Ela, nesse caso, de simplesmente desmarcar um compromisso ou simplesmente não dar retorno a ele, e ele também por não falar o que ela já vinha fazendo há muito tempo, e foi acumulando isso até virar uma bola de neve imensa. Então, epa, para mim, ambas as partes tiveram descuidado, mas dizer se foram babacas ou não, para mim aí este não cola. Nós aqui temos alguns comentários e eu vou ler. Alguém comentou: do jeito que você está falando, ela parece ser manipuladora, ou talvez meio sem noção de convenção e tato social. De qualquer forma, não acho que você foi babaca. Achei que você ia dizer que foi uma conversa cara a cara e você perdeu um pouco as estribeiras. Talvez estivesse aumentando o tom de voz. Uma mera mensagem de texto, mesmo que uma ou outra frase pudesse ser melhor elaborada. Talvez. Então ele diz que ele não acha que ele foi um babaca. Para mim também, babaca não, mas houve essa falta de cuidado. Por quê? Quem começou a não ser recíproco nesse relacionamento foi ela. Ela não dava atenção para ele, não respondia alguma coisa assim. Ela não tinha esse cuidado de comunicar quando é que as coisas vão acontecer, quando é que vai ser feita tal coisa. Não avisava com antecedência ao seu parceiro. Era tudo de última hora. Ele, para mim, o erro dele foi também não se comunicar, porque isso já vinha se repetindo muitas vezes, mas mesmo assim ele não falava com ela. E quando você junta tudo isso, você acaba explodindo na pessoa. Temos mais algum comentário? Alguém disse: o confuso da história é você. Sua namorada sabe muito bem o que está fazendo.
Depois outra pessoa comentou assim: ela sabe que vocês namoram? Então procura uma melhor, porque essa aí tá só te manipulando mesmo. Então é aquilo que eu estava dizendo mesmo. Para mim ele não foi um babaca. O erro foi da parte, ambas as partes. Mas também mais da parte dela, de não comunicar, não ser alguém expressiva. E nós também temos um comentário aqui que diz: amigo, vou te falar legal. Pula fora enquanto tu ainda tem alguma sanidade. Antes mesmo de me casar, eu namorei uma menina que saía comigo escondido. Ela saía com as amigas e dificilmente saíamos para algum lugar público. Isso me machucou por anos. Depois do término, não vê mais acaso motivo, mas eu criei uma casca. A minha esposa tem um certo grau de manipulação devido ao ambiente em que foi criada e aos dramas que vivenciou. Estamos casados há 7 anos, 10 anos de namoro e nos conhecemos há 12 anos. Tivemos conversas bem sérias. Ela tentou terminar comigo várias e várias vezes, mas voltava atrás até que eu dei um ultimato, isso já casado, de que se ela tivesse vontade de ir embora, não esperasse me ver nunca mais. O primeiro ano de casamento foi um verdadeiro inferno, mas superamos tudo porque eu queria e ela também. O que eu quero dizer com isso? Você expôs seu lado. Ela se propôs a te escutar e aparentemente querem continuar juntos. Dificuldades todos nós temos. Essa minha antiga namorada terminou comigo e nós paramos de nos falar porque não era para ficarmos juntos. E eu poder encontrar a minha esposa. Para mim, você foi verdadeiro. Caso esse namoro não dê certo, bola pra frente, segue o jogo, a tristeza vem, mas um dia passa e você vai ter uma vaga lembrança do que acontecido, além de ganhar experiência. Bom, aqui esse comentário eu acho que foi muito necessário para ele, né? Mas enfim, é o que eu estava a dizer. Para mim, ambas as partes foram culpadas. Ambas as partes. Não vou aqui dizer se ele foi babaca ou não. Na minha humilde opinião, ambas as partes foram culpadas. Mas também, se eles acham que isso não dá, quem somos nós para dizer para eles continuarem? Para mim, se eles realmente trabalhassem juntos nisso, ela na sua questão de não saber comunicar, não, de querer se fazer de vítima, e ele de não ser mais expressivo também, quando é para ser, porque quando uma pessoa era, você tem que falar que errou, por mais que cause implica, sei lá, mas, epa, enfim. Mas também mensagem de texto, depende de como você vai interpretar a mensagem de texto, como nós vimos aqui. Mas, enfim, são casos e casos. O que você acha dessa história? Essa foi a minha opinião, isso foi o que eu observei nesse caso. Você pode ter uma opinião diferente da minha, é normal. Tem vários e vários comentários aqui. Esse foi o vídeo. Eu estive lendo essa história aqui. E aí, você realmente acha que ele é um babaca por ter sido firme com a namorada no momento errado? Deixe a sua opinião nos comentários e até a próxima.